Nos determinantes, nós iremos trabalhar a questão de alguns fatores que podem influenciar a pessoa a vir a desenvolver o transtorno mental, certo? E daí, isso aqui eu estou tentando parar. E daí, pessoal, eu vou mostrar, eu agrupei esses valores em 3 grandes grupos. Vou já passar o slide. Vão atingir o céu. Pronto. Aí, esses determinantes, eu agrupei nesses 3 grandes grupos, tá certo? Nos fatores físicos, nos fatores ambientais e nos fatores psicológicos, ok? Só que eu coloquei eles separados nesses 3 pontos, mas eles se interrelacionam, tá certo? Não existe fator de risco apenas ambiental. Não existe fator de risco apenas físico ou biológico. Não existe fator de risco apenas psicológico. Eles se entrelaçam, tá bom? Um puxa o outro. E daí, deixa eu apagar isso aqui. E daí, tem uns nomezinhos que eu quero que vocês se atentem para eles, que é o que a gente chama de fatores precipitantes, fatores predisponentes. Esses 2 nomezinhos a gente entende como fatores causais, tá certo? Então, imagine só. Toda pessoa que desenvolve transtorno mental, ela tem que ter uma causa para desenvolver esse transtorno mental. A causa que a gente trabalha, o nomezinho que a gente trabalha, é fator predisponente ou fator precipitante. Então, se, por exemplo, Dona Maria é diagnosticada, ela já tem transtorno mental, ela já tem um diagnóstico de transtorno mental. Só que ela estava em estado de manutenção e estabilidade. Que a gente já conversou, né? Que o estado de manutenção e estabilidade a gente considera como estado de cura, né? É a cura que a gente escuta de pessoas com transtorno mental. Digamos que Dona Maria está há 15 anos sem sentir nada. Só que hoje Dona Maria criava um peixinho e hoje o peixinho morreu, tá? E daí Dona Maria começou a sentir uns sintomas que há 15 anos ela não sentia. Choro, ansiedade, medos, respostas fisiológicas, taquicardia, tremores, tá? E Dona Maria está vendo que a depressão que ela tinha antes, os sintomas estão voltando. A causa de Dona Maria sentir isso foi o quê? O peixinho que morreu. Então, o peixe que morreu é considerado fator precipitante ou fator predisponente. Tá certo? Então, quando vocês estiverem na triagem, e lá vocês estiverem perguntando, o senhor está sentindo o quê? Aí a pessoa vai dizer, por que você está sentindo isso? O que aconteceu que você está sentindo isso hoje? Que você está sentindo há algumas semanas? Aí ele vai relatar. E vocês vão considerar isso como fator predisponente ou fator precipitante. Ok? Às vezes o paciente com transtorno mental, ele pode ter várias causas
de ter a crise, tá certo? Ele estava bem, Dona Maria estava bem e já faz 5 anos que ela teve uma última crise, que o peixinho morreu, agora ela presenciou um assalto e daí os sintomas voltaram. Aí o fator precipitante de agora é o quê? O assalto, tá certo? Então, a gente considera o fator precipitante ou o fator predisponente os sintomas que ocasionaram a atual crise, certo? E em outra crise que a pessoa tenha, pode ser outro fator, e assim vai, tá bom? É importante a gente saber o fator causal da atual crise para que a gente trabalhe o paciente em cima disso, tá? Em cima do que está causando os sintomas, o surgimento dos sintomas, ok? E daí, pessoal, existem muitas causas para o paciente desenvolver transtorno mental. Principalmente aquelas pessoas que não apresentam um estado de manutenção e estabilidade. Então, elas vivem em sucessivas crises, certo? E a gente tem que buscar os fatores que estão ocasionando essas crises, tá? Então, existem alguns fatores que influenciam o diagnóstico de transtorno mental. E a gente vai começar a falar sobre os fatores riscos, ou sobre os fatores físicos ou biológicos. Com relação a esses fatores físicos ou biológicos, a gente trabalha muito o estado emocional da pessoa, tá? Isso por quê? Porque nós, muitas vezes, a nossa mente, ela cria determinadas situações nas quais a gente precisa, digamos, observar se isso aconteceu realmente com o paciente, se isso é criação da mente dele, certo? E daí é muito importante que a gente saiba o histórico desse paciente. A importância do acompanhante, ela também vai servir nesse momento de construção da história desse paciente, da anamnese desse paciente. Então, o acompanhante, ele vai saber o que aconteceu desde a gestação, tá? Dessa pessoa até os dias atuais. Onde o paciente, ele vai ajudar nessa história, certo? Então, ele vai perguntar para aceitar ela. Saber se isso realmente aconteceu, o que foi que vem influenciando, quais foram os fatores precipitantes ou predisponentes de diversas crises. Dentro dos fatores físicos ou biológicos, a gente vai construindo desde a questão genética ou hereditária. Cientificamente... Oi? Olha, não coisou aqui, não? Ou não tá chegando, não. Diz aí que pede de novo. Ele pediu? Uma vitória, né? Pois não tá chegando. Fala para ela aqui que não tá chegando nenhum. Ah, chegou. Pronto. Então, vamos lá. Então, pessoal, cientificamente, não existem estudos que comprovem que pessoas que têm pais ou um dos pais com transtorno mental, ele vai desenvolver transtorno mental. Por quê? A ciência, ela ainda estuda, ela não está 100% não está 100% comprovado ainda a questão de que nós nascemos com um gene se temos um pai com transtorno mental ou uma mãe com transtorno mental.
Existe uma palavrinha que a gente chama predisposição. Certo? A predisposição, a facilidade de uma pessoa que tenha pais diagnosticados com transtorno mental, ela é maior para que essa pessoa desenvolva transtorno mental. Mas isso não quer dizer que ela obrigatoriamente vai desenvolver transtorno mental. Por quê? Porque, como eu falei para vocês no início, os fatores, eles estão interligados. Essa pessoa pode ter um pai com transtorno mental, mas ela ser criada num ambiente saudável, tá? E daí, devido ao ambiente saudável, ela vai formar um bom psicológico. E ela nunca ter desenvolvido transtorno mental. Certo? Porque vieram os fatores ambientais que não foram agressivos para ela, vieram o fator psicológico que não foi agressivo para ela, e daí ela não desenvolveu transtorno mental. Certo? Ela tem uma probabilidade maior, ela tem uma facilidade maior, ela tem uma predisposição maior. Porém, obrigatoriamente não quer dizer que ela vá nascer com um gene e daí vá desenvolver, porque a ciência ainda não trabalha na questão genética. Certo? Estão trabalhando, existem artigos que já falam, mas eles não asseguram 100% a questão genética. Certo? E daí, pessoal, esses slides falam disso, certo? E daí nós temos a questão pré-natal, também como fator físico ou biológico, tá? E daí eu chamo a atenção para nós, enquanto enfermeiros, que nós temos que olhar o psicológico da nossa gestante. O nosso pré-natal, ele não pode ser só olhar o físico, né, o biológico da mulher, olhar o desenvolvimento do feto e o psicológico da gestante, ele fica onde? E os medos, e os anseios, e a questão social, e a questão econômica, e a vulnerabilidade que essa gestante está passando. Ninguém vai olhar, tá? Isso, pessoal, cabe a nós, que estamos lá na consulta de enfermagem, realizando o pré-natal, dar um olhar para essa gestante. Observar se ela é uma mãe solteira, e daí ela está preocupada com o econômico, ela está preocupada com o social, o pai da criança não quer saber. Se ela é casada, mas estão passando por problemas econômicos dentro de casa, tá? Se o filho foi rejeitado, se o filho é amado, se é um adolescente gestante que os pais colocaram para fora. Então, tudo isso tem que ser trabalhado dentro da consulta de pré-natal. E a gente, ao observar isso, encaminhar essa gestante com apoio psicológico, tá? Encaminhar para um CAPS. Se no município tiver, não sei, um serviço psicológico que preste, né, uma atenção a essa gestante, encaminhar para um CRAS, onde tem psicólogos, tá certo? Então, a gente tem que buscar uma assistência para essa gestante e não só se priorizar para a questão física da gestante e do recém-nascido, e do feto. E essa certo? E é uma gestação que foi gerada no estudo. Também precisa de um psicológico. Esta é que precisa, né? De um psicológico, tá? Daí, se ela vai, né? Se essa criança, mesmo como foi gerada, se ela vai ser rejeitada, se ela está sendo amada, mesmo a mulher depois não querendo ter relações sexuais, então essa que tem um psicológico abalado, certo? E nós devemos estar vendo isso e encaminhar essa gestante para um serviço que veja, que trabalhe esse psicológico dela, certo? E daí, pessoal, com relação ao pré-natal, né, que eu chamei a atenção de vocês, mas a relação gestante e bebê, tá?
nós temos que também observar e orientar a essa gestante que tudo que o bebê sente, ou tudo que ela sente, o bebê irá sentir. Se esse bebê é rejeitado, ele irá sentir. Se essa gestante está triste, ele irá sentir. Se ela está alegre, ele irá sentir. Então, o emocional da gestante será transmitido para o feto, tá? Quando nós temos esses fatores pré-natais, certo? Isso faz com que, quando a gente for ver o histórico dessa pessoa que hoje tem transtorno mental diagnosticado, alguém vai dizer que na gestação ele não foi desejado. E daí a gente já vai ter a noção de que todo aquele emocional da mãe dele foi repassado para ele durante o período gestacional, tá? Então, mais uma coisa que nós devemos trabalhar e observar nas nossas gestantes e orientá-las e informá-las que o bebê está sentindo o que ela sente, certo? E daí eu trouxe um vídeo para vocês já viram lá no Canvas? Já assistiram alguém? O vídeo, pessoal, ele fala justamente essa questão do emocional da mãe que vai ser repassado para o feto, tá? E aqui ele fala, duas psicólogas, ela fala, ou uma psicóloga e a médica, ela fala justamente a questão desse emocional que é repassado. Não, é a caixa de som. A criança já manifesta, né, a sua personalidade, vamos dizer assim, o seu tipo de temperamento que está em evolução constante, que vai se desenvolver, não está pronto, mas desde a vida do útero. No útero da mãe, à medida que a mãe vai formando esse vínculo com a criança, de falar com o seu bebê na barriga, a mãe vai dando estímulos para essa criança, a criança já vai respondendo. Na verdade, a gente pode afirmar que o bebê é ligado à mãe desde a concepção, não só para se formar fisicamente, não só para ganhar o sistema nervoso, ou o seu corpo, de forma geral, não só para isso. O bebê está ligado à mãe desde a concepção, para se formar enquanto pessoa, desde a concepção. Então, assim, se ele sente, ele é afetado. Vocês estão escutando? Não? Muito precoce, né? Então, a gente não pode afirmar que ele compreende ou quando ele compreende, mas podemos afirmar que ele se afeta pelas reações negativas de sua mãe, vamos dizer, pela rejeição. Essa criança, esse
esse embrião, né, já por sentir, sim, sem dúvida, ele corresponde, porque o desenvolvimento cerebral ele é muito inicial, né? Ele básico para todo o desenvolvimento posterior. Então, acredito que a criança, acredito não, pode sim dizer que a criança já perceba, o quanto ela compreende ou não, aí é um pouco mais difícil da gente determinar. Ela compreende que a sua mãe está rejeitando, não, mas ela capta as suas emoções negativas, as suas reações, né, de rejeição ou de afeto. A gente acredita que a gente pode colaborar na formação do espírito de viver desde a concepção. A gente pode falar como faríamos isso, né? Então, um trabalho que a gente pode fazer é fazer com que essa mãe entre em contato com esse bebê o mais precoce possível, né? A gente costuma brincar aqui no nosso trabalho no hospital, desde quando ela recebe a notícia de que está grávida. Então, é bastante importante que a mãe já vá, desde o início da gestação, assim, conversando com a criança e falando com ela tudo o que está acontecendo à sua volta. Porque a criança pode não ter um entendimento, uma compreensão cognitiva, mas ela capta, percebe e sente também. Na verdade, um órgão, a gente pode dizer que um órgão, a não ser o cérebro, os próprios estímulos, né, que vão atingir o cérebro, o sistema nervoso, esse cérebro, esse sistema nervoso, ele também está captando aquilo que ele precisa captar para se formar. E nada mais do que os estímulos do cérebro dessa mãe, do sistema nervoso dessa mãe. Existe um processo ali, cerebral de sinapses que estão acontecendo no corpo da mãe e que possivelmente estão sendo transmitidas para esse embrião, possivelmente para esse. Quando a gente tem um estímulo, vamos dizer assim, um estímulo nervoso, o nosso organismo ele reage. Às vezes a gente não percebe que reage, mas ele reage. Então, numa alegria, ou num momento de uma tristeza, ou num momento de apreensão, tudo isso é passado a esse bebê, ele também está ligado via sistema nervoso também, né? Então, sistema nervoso para sistema nervoso, tudo é transmitido. A gente pode perceber que a criança, perto das 20 semanas, ela já aproxima a mãozinha na boca, isso traz para ela sensações muito prazerosas, boas. Depois, no terceiro trimestre, já mais para o final da gestação, a criança, então, como ela recebe tudo que a mãe sente, a gente pode hoje ver isso através do avanço da ciência das subvenções. A gente percebe que reações adversas da mãe vão proporcionar reações do bebê. Então, o bebê sente tudo, as emoções, os sentimentos da mãe, não correspondidos pelo bebê, ele sente com ela também e reage. Mas a gente pode entender uma mãe que absolutamente não queira, não seja branda, que ela negue essa gestação. Isso pode, desde os momentos iniciais, conceptivos, e depois o desenvolvimento com menino, velho e criança, isso vai marcar a história dessa criança como sendo alguém que não foi acolhido da forma como o ser humano deve ser acolhido. Ela certamente, se essa mãe não tiver um processo de rejeição contínua durante toda a gestação e pós-nascimento, isso vai ser bastante possível para essa criança. É importante que a mãe construa esse vínculo com o seu bebê, com o seu feto, desde do momento da concepção e do seu desenvolvimento. Dessa forma, a mãe demonstrará, indicará ao seu bebê que está sendo gerado, desenvolvido, que ele é amado, que ele é acolhido, que ele é aceito por essa família. Com isso, após o nascimento, atendendo às necessidades do bebê, atendendo ao seu choro, consolando o seu choro, atendendo às suas necessidades de alimentação, de cuidados, de higiene, a mãe mostra para esse bebê que o mundo é um lugar bom, onde ela pode se desenvolver, onde ela vai crescer de uma forma saudável. E isso incute na criança, ajuda a criança a desenvolver o sentimento que é fundamental para o seu processo depois psicológico, para o seu processo de desenvolvimento da sua personalidade, que é o quê?
a autoconfiança. Então, a criança vai sentir confiança no mundo externo, no lugar onde ela está, porque ela foi acolhida, atendida nas suas necessidades. Ok, pessoal? Então, o vídeo, ele fala justamente isso, tá? Ele fala dessa questão das sensações da mãe que são repassadas para o bebê, certo? E, assim, nos fatores físicos ou biológicos que a gente trabalha aí, a gente vê que esse emocional que a criança recebe desde a gestação, né, que o bebê recebe desde a gestação, caso ele não seja trabalhado, né, se for pensamentos negativos, caso ele não seja trabalhado dentro do ambiente, que ele não tenha um psicológico formado, daí ele tem uma predisposição maior de desenvolver o transtorno mental, certo? E nós temos também, dentro dos fatores físicos ou biológicos, os fatores perinatais. Esses fatores perinatais, pessoal, é o momento do nascimento do bebê, né? Onde nós iremos ver que alguns processos, como, por exemplo, a hipóxia cerebral, ele faz com que o bebê desenvolva alguns transtornos mentais, né? A questão do sofrimento fetal, quando essa criança ela demora a nascer e entra em sofrimento fetal, tá? Isso são casos de pacientes que nascem com transtorno mental, de crianças que nascem com retardo mental, tá? Então, a maioria dos diagnósticos que nós temos com relação a retardo mental é justamente devido a esses fatores perinatais, ok? Então, mais uma vez, eu chamo a atenção para nós com relação a esse acompanhamento gestacional, né, que a gente faz com elas, né, com essas mulheres, tá bom? E daí nós temos outros fatores que são os ambientais, tá? O ambiental, pessoal, ele, juntamente com os fatores físicos ou biológicos, eles fazem com que a criança tenha uma predisposição maior a desenvolver transtornos mentais. Tipo, a desestrutura familiar, tá? Então, a questão do núcleo familiar, para a confiança dessa criança, para o desenvolvimento de toda criança, ela é a base, né? Nossa família é a base, e a gente tem essa base desde a infância, né? Quando nós temos uma criança que ela cresce num ambiente desestruturado, ela tem uma maior predisposição, uma maior probabilidade de desenvolver o transtorno mental. Quando, muitas vezes, ela diariamente observa o pai alcoólatra, ela observa a mãe não tem amor nem carinho, ela é criada sem uma segurança, sem uma noção, sem uma base, certo? Isso faz com que ela venha a ter uma maior predisposição, tá? O outro extremo, ele também pode causar isso, como, por exemplo, crianças super protegidas, tá? Elas também podem, quando maiores, desenvolver transtornos mentais, pode desenvolver até quando criança, tá? Nós precisamos nos relacionar. E tem crianças que elas são tão super protegidas que os pais não deixam, não permitem que elas se relacionem com outras pessoas, com outros grupos. Nós temos crianças que não frequentam nem a escola porque os pais contratam professores para ensinar eles dentro de casa, tá? Não permitindo que essa criança conviva com outras crianças, conviva com outras pessoas. Aí a gente imagina, e na falta desses pais, o que é que essa criança vai ter? Tá? Se o mundo delas era apenas eles, certo? Então, os extremos de uma criança super protegida e um ambiente desestruturado facilitam o aparecimento dos transtornos mentais, certo?
dentro dos fatores ambientais, nós temos a questão dos fatores sociais, tá? Onde nos fatores sociais nós temos que nós somos seres sociáveis, e daí a gente tem que ter relações, sejam relações homossexuais, sejam relações heterossexuais, sejam relações com grupos, de escola, de igreja, de sociedade, de diversão. Então, nós precisamos desses grupos. E muitas vezes, esses grupos... Sem a internet, né? E muitas vezes, esses grupos são os refúgios que nós temos para nos livrarmos de determinados fatores estressantes. Tá? Outra coisa que vem com os fatores ambientais são os fatores culturais. Tá? A cultura, ela influencia muito o momento em que nós estamos vivendo, ela influencia muito o modo como a gente vai viver. Tá? Então, muitas vezes, quando a gente sai de um ambiente, de uma cultura, na qual nós fomos criados, e vamos para outra com mais liberdade ou com mais restrições, a gente tende, mesmo que nós sejamos seres adaptáveis, mas a gente tende muitas vezes a não querer seguir, a rejeitar, a passar por um processo de maturação, de aceitação com relação a essa outra cultura, né? Por exemplo, tem pessoas que até hoje, mesmo a gente vivendo nesse mundo virtual, né, mas tem pessoas que não gostam, certo? E muitas vezes elas vão contra, elas questionam, elas arranjam mil pontos negativos para as pessoas que vivem assim, certo? Muitas vezes essa pessoa, ela pode estar lá se isolando porque ela não quer fazer parte desse mundo virtual, tá? Mas nós temos, e muitas vezes, para que a gente não acabe com a mente doentia, a gente acaba seguindo a cultura, certo? Fica mais fácil para nós quando a gente segue os padrões, quando a gente segue as culturas. Isso não quer dizer que a gente vá contra os nossos princípios, tá? Mas a gente muitas vezes ignora a ponto de que a gente nunca experimenta, certo? E isso é um dos fatores também influenciadores aí no transtorno mental, onde eu vou ser contra, onde eu vou sempre negar, onde eu vou sempre criticar, e daí eu sou aquela pessoa que está isolada, que sou aquela pessoa triste, que não me relaciono, e daí o problema está em mim, porque as outras pessoas estão curtindo a nova cultura, certo? Eu tive uma vizinha há um certo tempo, quando eu morava lá no Pernambuco, que a irmã dela, ela era contra um sistema. Então, ela ignorava o nosso sistema governamental, ela ignorava as leis, ela ignorava isso, e ela ficava na própria mente dela, tá, se isolando, porque ela não queria fazer parte dessa política, desse governo, tá? E, infelizmente, o que foi que veio a acontecer? Ela tentou o suicídio. Porque, para ela, o fato de viver no mundo onde tudo era contra o que ela pensava, né? Então, ela tentou o suicídio e realmente conseguiu, né? Então, há uma mente doentia que vai contra isso, né? Tá? Eu posso não usar, mas não precisa eu ignorar aquele que usa. Eu posso me relacionar com aquele que usa, certo? A questão das mídias, certo? Mas é a questão cultural em si. E daí também, dentro do ambiente, nós temos a questão econômica, tá? Essa questão econômica, pessoal, é a questão realmente de quando uma pessoa ela tem um poder aquisitivo alto e daí ela perde esse poder aquisitivo. E ela não quer aceitar a atual situação em que ela vive. E daí ela vai criar 1000 situações, tá? Para tentar sair desse novo padrão de vida, né? Mais baixo, com dificuldades.
E daí, por muitas vezes, eles não veem saída e acham melhor o suicídio, tá? Nós temos um alto número de suicídios que são causados pelos fatores econômicos, pela questão realmente de mudança no padrão de vida, tá? E para encerrar aí os determinantes, nós temos os fatores psicológicos. Dentro desses fatores psicológicos, nós temos a questão da repetição de determinadas frustrações, tá? Então, uma coisa que vem, né, que está nas mídias direto, é a questão do feminicídio, né? Quantas e quantas mulheres nós já escutamos desde que o feminicídio começou a ser, né, destacado, de mulheres que são violentadas, que são mortas devido à violência contra ela, né? Então, muitas vezes a repetição com relação a determinadas frustrações que a pessoa vivencia faz com que o seu psicológico fique abalado, tá? Faz com que o seu psicológico imagine determinadas situações. Quantos relatos nós não temos de mulheres que sofreram violência por toda a vida, mas que no início dessa violência elas se sentiam culpadas, porque o companheiro mostrava para ela diversas situações que ela que se sentia culpada, né? Ela que foi a culpada por ele ter batido, né? E daí a pessoa, ela vai criando isso, ela vai colocando isso na mente, que na realidade ela apanhou porque ela foi culpada, porque ela fez determinada coisa, porque ela foi andar com a saia curta, porque ela foi à padaria sozinha, porque ela fez algo, e quando chegou ela foi espancada por N situações, nas quais o companheiro que dizia que ela era culpada, e ela foi trazendo essa frustração para o seu psicológico, tá? Até que um dia ela desperte e, infelizmente, não tenha mais o que fazer, certo? Então, a repetição de frustrações fazem com que o nosso psicológico ele não seja bem formado, que a gente não consiga enfrentar determinadas situações, certo? Então, veja, pessoal, que dentro desses fatores que nós trabalhamos, um está relacionado com o outro. Então, se eu tenho uma criança que não foi desejada na gestação, que ela já cresce num ambiente cheio de conflitos, e ela vai ter uma predisposição maior a desenvolver o transtorno mental. Isso não quer dizer que obrigatoriamente ela vá desenvolver. Também nós temos o contrário, uma criança que é desejada, uma criança que nasce num ambiente saudável, mas que o seu psicológico apresenta frustrações, que a pessoa mesma cria para ela, que somatiza, tá? Ela também tem uma predisposição a desenvolver transtornos mentais, certo? Então, veja que os fatores, eles se interligam, e para que a gente possa estar trabalhando esses fatores, nós temos que trabalhar a questão da promoção e a prevenção da nossa saúde mental, tá? Através dos refúgios, através daquilo que nos dá prazer, daquilo que alivia a nossa mente, certo? E daí a gente vai buscando uma noite melhor para dormir, uma alimentação, um lazer, e vai construindo isso aí. Tranquilo?